Porque o gato mia, verde por fora, vermelho por dentro, é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. Bom dia, Brasil! Bom dia, Motiva! Bom dia, sexto ano! Ó, começando nossa aula de hoje, deixa eu desligar aqui, desliguei, com o show da Luna. Acredito que você eu que já sou idoso, já ouvi falar em show da Luna, imagine vocês. Então, começando a aula de hoje com o show da Luna, a gente vai observar o seguinte, essa curiosidade de Luna que ela tem, a gente vai trazer para a nossa aula. Porque o assunto de hoje é qual? Hoje nós vamos falar o espaço na arte e na dança. O espaço na arte e da arte. Perdão, ia dizendo dança. Mas o que é que acontece com esse ponto do espaço da arte e na arte? A gente tem que observar, principalmente, o ponto principal da nossa aula de hoje vai ser a escultura. Como as esculturas são feitas, de onde elas vêm. Então, a gente tem essa curiosidade. Eu tinha essa curiosidade. Até hoje, em alguns pontos, quando eu vou observar determinadas esculturas, eu fico olhando e disse, como foi que o artista fez isso? Então, são todos esses conceitos que nós observamos quando nós falamos o espaço da arte e o espaço na arte, ok? Quando nós colocamos essa parte principalmente relacionado ao espaço na linguagem visual, ou seja, nessa parte que a gente vê da pintura, da escultura, pode ser definido como tridimensional, que a gente já viu, o bi e o tridimensional, a gente já viu essa diferençazinha do bi e tridimensional, e pode ser definida essa parte como tridimensional, que é o espaço real, onde as obras de arte tridimensionais estão situadas. Bidimensional é a representação do espaço tridimensional em uma superfície bidimensional, como a superfície do papel e a tela da pintura, ok? Tá certo? Então, são esses elementos que nós temos quando nós observamos essa parte do espaço na arte e da arte. Aí nós temos tanto os espaços físicos, templos, academias, galerias, palácios, salões, quanto os espaços virtuais, museus e galerias em rede, em sites que a gente observa. Tem mantido a mesma finalidade. Qual é? Conservar, estudar e difundir as manifestações artísticas das culturas, de diferentes etnias, tá certo? Então, se tem essa preocupação de propagar todos esses elementos quando nós observamos de uma maneira geral, tá certo? Então, nessa parte da escultura que nós observamos, eu gosto muito de uma escultura que ela é chamada de Pietà, um dos maiores artistas de todos os tempos, que o nome de Michelangelo, um artista renascentista, o grande mestre do Renascimento, Michelangelo. Ele costumava dizer que o bloco de mármore, eu acho maravilhoso isso, o que ele dizia, que o bloco de mármore já tinha a escultura e que sua missão era libertar a figura. Ou seja, retirando as sobras de pedras e aparando as rebarbas, como a gente coloca. Então, a missão dele, ele dizia que a missão dele era de revelar, de libertar a figura que já tinha naquele bloco de pedra, tá certo? Só o que eu acho mais interessante, quando ele pega todo esse contexto, você pegar uma pedra bruta, você já dizer que ali, você já visualizar, gente, isso é muito maravilhoso, você já visualizar todo aquele contexto que ali já existe uma figura, a escultura já está ali, a gente só vai libertar a figura. Então, Michelangelo era um gênio do Renascimento italiano. Essa obra, La Pietà, deixa eu abrir aqui um pouquinho para a gente conversar um pouco, olhando para vocês. Essa obra, La Pietà, que a gente vai discutir um pouco mais em sala sobre ela, a gente tem que observar principalmente o seguinte, o significado do nome, material que foi feito, porque a Pietà ela é feita de mármore, ok? Essa escultura, a escultura Pietà,
feita pelo renascentista Michelangelo, como eu já disse para vocês, é uma das mais belas e impressionantes obras da história da arte do Ocidente e uma das mais conhecidas do autor, a Pietà. Foi produzida em 1499, ou seja, ela foi terminada em 1499. O trabalho, a obra, ela possui 174 por 195 centímetros e nele, nessa escultura, o artista representa a cena bíblica em que a Virgem Maria segura em seus braços Cristo já sem vida, ou seja, pós-crucificação. Então, esse tema cristão, ele é chamado de pietà, que em italiano significa piedade, tá ok? Então, portanto, praticamente todas as obras feitas com esse mote recebem o mesmo nome, ou seja, com essa mesma ideia, recebe esse mesmo nome. A cena está relacionada a Nossa Senhora da Piedade e Nossa Senhora das Dores, isso no contexto católico e cristão, no contexto religioso, tá certo? E a escultura, ela está localizada na cidade do Vaticano, na Basílica de São Pedro. Então, quando a gente observa todo esse contexto dessa obra de Michelangelo, é uma obra magistral, quando Michelangelo colocou, quando ele produziu essa obra, quando a gente observa todo esse conceito utilizado por ele para produzir essa obra Piedade. Gente, isso é muito magnífico. Quando a gente coloca no contexto artístico, não representa apenas Maria, mas representa o sofrimento de todas as mães que muitas vezes na sociedade perdem seus filhos. Então, essa piedade, a compaixão, o amor que se tem. E a gente observa isso. E quando a gente observa todos os traços da obra, foi feito em mármore. Era um gênio. Michelangelo, sem sombra de dúvidas, era um gênio. Só voltando aqui, para a gente fechar um pontinho e a gente não se estender, porque as dúvidas a gente tira em sala, a gente faz os comentários que fica melhor para a gente, a interação, ok? Aí nós temos o seguinte, ainda, nós temos nessa parte que nós colocamos, principalmente nesse contexto de obra, de arte, de escultura, a ideia da escultura, a gente tem que ter até a mente aberta, porque toda escultura ela será tridimensional. Toda escultura ela é tridimensional. A gente não tem escultura sem ser tridimensional. Ok? Aí nós temos o seguinte, nesse contexto que nós colocamos aqui para vocês, ó, tanto os espaços físicos, como eu já tinha dito, essa parte de espaço físico, de templos, academias, o espaço físico e o virtual, realmente tem essa ideia, essa preocupação da gente preservar mesmo todo esse conceito que nós observamos, relacionado principalmente a preservar todo esse estilo de arte. Então, quando a gente coloca o espaço na arte e da arte, a gente tem que ter ideia, a gente tem que ter o entendimento, principalmente com relação a isso, essa preservação. Porque quando a gente preserva todas essas obras de arte, a gente está preservando todas as manifestações artísticas e culturais da sociedade. Então, a gente tem que levar em consideração também, a gente tem no material de vocês, que a gente vai falar um pouco sobre Juan Miró, de Mallorca, que ele tem um espaço, o ateliê dele, hoje em dia, ele serve como, tipo um museu, hoje em dia, é preservado. Nós temos, vamos falar um pouco sobre Pablo Picasso, suas pinturas e suas esculturas também, que Picasso ele incorporou a cultura da África, principalmente as máscaras africanas, em suas obras e trouxe e mostrou toda a beleza da arte africana para a Europa e para o mundo todo. Nós temos também Constantin Brancusi,
que ele tinha dois espaços, o espaço para quando a escultura ficava pronta e o espaço que era o ateliê para quando ele ia trabalhar, principalmente com relação ao mármore dele. Então, são todos esses elementos. Quando a gente coloca essa parte, o espaço na arte e da arte, temos que levar em consideração principalmente essa parte de tridimensionalidade, que é o espaço real onde as obras de arte tridimensionais estão situadas, e a bidimensionalidade ou bidimensional, que é a representação do espaço tridimensional em uma superfície, como o bidimensional, por exemplo, como a superfície do papel plana ou a tela da pintura. Ok, galerinha? Ó, vou ficando por aqui. Na aula a gente dá uma interação melhor. Deus abençoe vocês. Excelente semana. Excelente final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Durante a semana a gente se encontra, ok? Tchau, tchau.